Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação. O destaque agora é o setor de laranja. A Citrus BR divulgou um relatório nessa semana indicando aí uma redução de 33% nos estoques globais de suco de laranja, é um número bastante expressivo. Essa queda é em relação ao mesmo período no ano passado, mas para a gente entender melhor o que esse número significa, como é que vem funcionando o mercado, o setor nesse momento de pandemia, a retomada de algumas economias e o que ele representa daqui para frente. Eu convido então aqui para falar com a gente o Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. Ibiapaba, para a gente começar, eu queria entender o que significa esse número. 33% me chamou muito a atenção, parece ser um valor expressivo. O que isso significa para o setor? Bem, primeiramente, sim, você está correta, é uma redução expressiva nos estoques de suco de laranja, 33%, é um terço, né, de redução, e isso significa que os estoques de suco de laranja, eles voltam para níveis mais baixos, em torno de 316 mil toneladas. Isso já era esperado, Virgínia, porque já há alguns anos a citricultura ela vinha passando por um fenômeno bastante acentuado da chamada bianualidade de safra. Então, um ano a gente tinha safras muito grandes, no outro ano safras muito pequenas. Esses estoques, essa redução, ela é um reflexo justamente de um ano de bianualidade baixa. Então, se produziu menos frutas, se processou menos frutas, se gerou menos suco e, portanto, a gente teve uma diminuição nos estoques de suco, mediante uma oferta, mediante uma demanda de suco mais ou menos estável, um pouco declinante em relação ao que a gente tinha no ano anterior. Ibiapaba, era isso que eu ia te perguntar, se essa redução tem alguma coisa relacionada com o consumo, se a gente tem algum movimento nesse 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia, que chame a atenção do setor. Como é que tem se comportado, não só aqui no Brasil, mas também mercado externo, em relação ao consumo, pandemia? A gente sabe que muitos lugares ficaram muito tempo com porta fechada, estamos retomando aos poucos. Como é que você avalia tudo isso, esse período? Bem, vamos lá, a gente tem aqui algumas situações que elas são paralelas e elas convergem aqui para a realidade do mercado. Então, o que aconteceu? Nesse período de pandemia, a gente observou um aumento significativo nas vendas do varejo, né? Então, seja supermercados, lojas de conveniência, principalmente no mercado americano, em que realmente se vendeu mais suco de laranja. O problema é que o mercado ele é feito uma parte significativa pelo varejo e uma parte que ela é minoritária, mas ainda assim ela é importante, do setor de food service, que é tudo aquilo que você consome fora de casa. Então, quando você tem um aumento no varejo, enquanto você teve um aumento no varejo, o setor de food service praticamente desapareceu. Então, você deixou de ter todo um consumo de suco de laranja em bares, restaurantes, eventos, né? Principalmente no mercado americano, que evento é algo muito forte, sempre tem suco de laranja muito presente nas reuniões, até companhias aéreas que compram suco de laranja para servir para os seus passageiros. Teve uma diminuição muito grande dos voos internacionais, domésticos, então isso certamente se abateu sobre o mercado. Quando a gente olha o que aconteceu, nosso estoque de entrada na última safra e este estoque de entrada, agora a saída desta safra, quando a gente olha quanto que a gente processou de fruta, quanto que a gente produziu de suco, a gente soma e subtrai tudo que tem que fazer, a gente percebe que a demanda ficou abaixo de 1 milhão de toneladas. E esse é um dado que está mais ou menos em linha com o que a gente vinha observando em relação aos outros anos, mas não é um dado extremamente positivo. Seria melhor se a demanda tivesse se mantido aí acima de 1 milhão de toneladas. Mas, enfim, tem muita coisa para a gente ver ainda nesses próximos meses agora. O comportamento do consumidor ele vai mudando o tempo todo e a gente segue observando. Era isso que eu ia te perguntar. Se a gente tem uma demanda mais contida e uma oferta mais reduzida, a gente pode considerar que a gente está no momento de equilíbrio no mercado, Ibiapaba?
Olha, estaríamos, né? O problema agora é que a gente não sabe ao certo ainda como é que vai ficar a oferta de suco e a oferta de fruta, primeiramente, né? Nesta safra 21-22. A gente já vem de uma safra que ela não é grande, então o Fundo de Cítricos inicialmente ele estimou esta safra em 294 milhões e 170 mil caixas. É uma safra abaixo de 300 milhões de caixas e isso é uma novidade, a gente ter 2 anos de safras pequenas, né? No ano anterior, se não me falha a memória, a gente fechou em torno de 264 milhões de caixas, e agora a gente vai para 294 milhões de caixas. Lembrando que nos anos de safra cheia, a gente bateu perto de 400 milhões de caixas, então a gente ter 2 anos seguidos abaixo de 300 milhões de caixas é uma novidade aí nos últimos anos, já aconteceu anteriormente, mas é um fenômeno um pouco raro. Então a gente vai ter aí uma restrição de oferta. Um ponto importante também para a gente destacar, Virgínia, é que provavelmente nessa nova estimativa, a primeira reestimativa de safra do Fundo de Cítricos, deve ter novidade. A gente não sabe ainda quanto que é o número, isso o Fundo de Cítricos, com toda a ciência, toda a metodologia que eles têm para fazer a estimativa de safra, vão trazer esses novos números para a gente, mas o fato é que o setor ele passa por uma seca bastante aguda, nesse período agora, e 2 períodos de geada, né, que é um combo que eu, pelo menos, em 10 anos que eu estou aqui no setor, eu nunca tinha visto. Essa junção de seca mais geada. Então, são novidades aí que a gente tem que ver como é que as plantas elas respondem a isso e até mesmo qual que vai ser o efeito até sobre a próxima safra. Então tem muita coisa aí, olha, de tédio vocês não morrem não, viu? Vai ter muita notícia aí para vocês. E, Biapá, quando você fala que a gente tem, então, 2 safras com produção baixa, o ano passado a gente teve questão da bienalidade, e esse ano é unicamente por conta de questão climática, é isso? Exatamente, a gente vai lembrar, né, que no final do ano passado, que é a época onde você tem o período de florada dos citros e depois que o frutinho ele começa a crescer e uma parte de enchimento da fruta, a gente viveu uma das piores secas da história do estado de São Paulo. E algumas das regiões mais afetadas foram justamente as regiões citrícolas. Qual que foi o resultado disso? Em muitas regiões, a primeira florada, ela praticamente se perdeu. Então, essa é uma safra de segunda e terceira florada, bastante diversa, né, nessas floradas, e a primeira florada praticamente foi perdida. Então, você teve um prejuízo muito grande em termos de oferta de frutas de flores que não se tornaram frutas, né? No setor tem um jargão que fala bem, flor não é fruta, então não é o fato de você ter uma florzinha ali bonita que ela vai virar uma fruta colhida no final da jornada, e é o que aconteceu. Então a gente teve esse impacto grande da seca, algumas outras regiões, inclusive, você teve casos de árvores que foram perdidas, né? Árvores que morreram por causa da seca, e até em algumas regiões em que você tem a irrigação, a estrutura de irrigação em que não foi possível irrigar as plantas porque o subsolo secou. Então, realmente foi uma situação sem precedentes nesses últimos anos, e agora o mercado aí vai lidando com essa situação para que a gente mantenha aí o melhor suprimento possível para os nossos clientes, e que a gente consiga terminar essa safra, uma safra difícil, complicada, e vamos torcer para que na próxima as coisas sejam um pouco mais simples. E, Biapaba, considerando tudo isso que está acontecendo no Brasil, e se a gente tiver mesmo, de fato, se confirmar, né, essa retomada do consumo lá fora, a gente sabe que a vacinação avança, ainda tem bastante coisa para acontecer, a gente precisa continuar acompanhando as variantes que ainda tira aí alguns dias do sono do mercado, mas isso acontecendo, o Brasil produzindo menos por questões climáticas, quem que pode suprir essa necessidade do Brasil? Tem algum outro país produtor que consegue suprir a necessidade do mercado? Como é que deve ficar? Olha, vamos lá. Inicialmente, a gente não tem nenhuma perspectiva de que falte produto, tá? Então, assim, não há nada que nos leve hoje a pensar que a gente vai ter uma restrição de oferta. O que acontece é que essa oferta está bastante justa, e a operação está muito difícil, tanto para o citricultor quanto para as indústrias. Então, assim, é um ano complicado, é um ano difícil esse. É um daqueles anos que a gente tem que terminar, né?
Quanto à retomada do consumo, eu não creio que uma retomada da atividade econômica e das pessoas saindo, ela seja a solução para os nossos problemas de demanda, porque veja bem o seguinte, no período que as pessoas ficaram em casa, elas tomaram mais café da manhã, e isso foi visto tanto no setor nos setores de suco quanto outros produtos que são vinculados ao café da manhã, como cereais. Então, quando a gente olha o balanço das empresas que vendem suco, as marcas, Pepsi, Coca-Cola, entre outros, a gente vê que esse período ele foi benéfico para eles. Mas qual que é o extrato disso para a gente? A gente não vende só para essas empresas, a gente vende também para o mercado de food service. E como eu coloquei, o mercado de food service desapareceu. Em alguns mercados, isso chega a ser 25% do mercado. Então você tem, quer dizer, uma parte que andou no varejo, que é majoritária, mas tem uma parte menor do seu negócio que desapareceu. Então, me parece que as empresas de sucos, né, que vendem as marcas, elas têm um resultado melhor do que o setor para trás, indústrias de suco e citricultores do ponto de vista de demanda. Quanto à sua pergunta, quem pode substituir o Brasil, nós vemos com muita preocupação o avanço do México, principalmente no mercado americano. O México vem fazendo um trabalho de diplomacia comercial, que é de tirar o chapéu. Eles fecharam um acordo muito importante com os Estados Unidos anos atrás, no qual eles vendem o produto tarifa zero. E aí o que acontece? Tarifa zero e a gente paga $415 por tonelada, mais todo o custo de frete, a logística que você tem para levar o suco até o mercado americano. Então você tem ali uma diferença que chega perto de $600 por tonelada entre o produto mexicano e o produto brasileiro. Então, de fato, o produto mexicano ele é mais barato do que mais competitivo do que o produto do que o suco brasileiro. Dito isso, também o México tem produzido um bom suco, BRICS preferencial. Eles têm alguns anos a menos de greening do que o Brasil, portanto tem um fôlego um pouco maior aí em relação a isso, pressão de custos de produção, e fazem um bom produto. Então, no mercado americano, eles já são majoritários em relação ao Brasil, e eles têm aumentado também em outros países. Eles têm fizeram bons acordos com a Europa, eles têm uma tarifa intracota de 30 mil toneladas, que é uma tarifa que é uma quantidade importante de suco, também com o Japão e outros mercados. Então, a gente vê com preocupação esse avanço aí do mercado mexicano, principalmente porque, do ponto de vista tecnológico, eles ainda estão muito distantes do Brasil. Ou seja, eles podem melhorar muito ainda a produtividade deles e se tornar realmente aí um risco para o setor brasileiro. E com tudo isso, para o próximo relatório, né, para o próximo levantamento da Citrus BR, há uma estimativa de uma recomposição desses estoques? Quando é que a gente tem esse novo número? E como é que você avalia que deve surgir lá na frente, se tudo caminhar do jeito que você está trazendo para a gente hoje? O mercado de suco de laranja ele é bastante previsível, Virginia. Assim, ele é um mercado que, quem for atento a ele, olhar os dados que são públicos, você consegue fazer uma projeção para o ano seguinte, que ela é bem razoável, assim, ela é bem plausível. É claro, tem ajustes, etc., porque, enfim, o mercado é um organismo vivo, mas ela é bem plausível. Então, o que a gente precisa saber agora? A gente precisa saber qual que é o tamanho da restrição que teve agora, então a gente precisa esperar o Fundecitrus no dia 10 de setembro soltar a estimativa de safra, a reestimativa, vem em relação às 294 milhões de caixas, que foi a estimativa inicial, quanto menos que vai ser disso, e aí com base nisso a gente tem condições aí de estimar mais ou menos quanto que é o mercado interno, a gente tem mais ou menos condição de estimar qual que é o rendimento industrial, né, do suco de laranja, quantas caixas você precisa para fazer uma tonelada de suco, e aí com base nesses números a gente consegue estimar, baseado numa demanda possível, né, quanto que vão estar os estoques em 30 de junho de 2022, que é o nosso estoque de passagem, nosso período de passagem de uma safra para outra. Então, depois de 10 de setembro, vocês vão ter novidade aí no Notícias Agrícolas. Temos muita coisa para acompanhar, então. Ibiapaba, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Eu te espero mais vezes para a gente continuar acompanhando. Obrigado. É só me convidar, que eu sempre tenho um prazer aí de falar com a audiência de vocês.
O Notícias Agrícolas é um portal de notícia que eu tenho muita admiração pelo trabalho que vocês fazem, que o João Batista, enfim, toda a turma de vocês aí, muito competentes. Estamos sempre à disposição de vocês. Eu agradeço em nome de toda a equipe e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Ibiapaba Neto, que trouxe para a gente aí os números da Citrus BR, que o levantamento indicou aí uma queda de 33% nos estoques globais de suco de laranja, um número bastante expressivo. Segundo o diretor executivo, esse número se dá principalmente por conta de penalidade baixa da cultura. A gente precisa continuar acompanhando agora para o ano que vem como é que vai ser essa oferta de laranja e, consequentemente, o processamento de fruta aqui no Brasil. Ele trouxe que em 10 de setembro o mercado aguarda agora para 10 de setembro o número da Fundecitrus, uma reestimativa de safra de laranja depois dessa seca prolongada e dos 2 episódios de geada que também atingiu o cinturão citrícola. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já o Alexander Horta está aqui na bancada com o fechamento da soja. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.